Expulsa de casa pelos próprios pais por estar grávida, uma jovem acaba dormindo em um banco de praça até que um milionário aparece. E o que ele faz vai te surpreender. Clara não teve tempo nem de respirar fundo quando o pai, com a voz dura e os olhos cheios de decepção, mandou que ela saísse de casa. A mãe chorava no canto da sala, mas não fez nada, nem tentou impedir. Foi como se Clara tivesse deixado de existir ali mesmo, na frente dos dois. O motivo? Grávida. Aos 18. E o pai da criança tinha sumido. Disse que não era problema dele. Clara tentou argumentar, tentou ficar calma, mas ninguém quis ouvir. O pai só apontou para a porta e disse que a vergonha daquela situação não ficaria ali dentro. Ela saiu com uma mochila velha jogada nas costas, o celular descarregado, sem dinheiro e com a cabeça rodando. Caminhou sem rumo pelas ruas da cidade, tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Quando a barriga ainda era só um susto, ela tinha esperança. Imaginava que as coisas iam se ajeitar, que o menino ia assumir, que os pais, mesmo bravos, iam acabar entendendo. Mas não, nenhum deles ficou do lado dela. Naquele dia, quando o sol começou a sumir no céu, Clara encontrou uma praça. Tinha uma árvore grande, um banco de concreto e 2 postes de luz que piscavam de vez em quando. Sentou ali, abraçando a mochila, e ficou. Estava com fome, os pés doíam e o medo era tanto que ela mal conseguia pensar. Não tinha ideia do que faria no dia seguinte, nem onde dormiria. Encostou a cabeça no joelho e tentou segurar o choro, mas não deu. As lágrimas vinham sozinhas, sem pedir permissão. Um grupo de jovens passou rindo alto e olhando para ela, com desconfiança. Clara fingiu que dormia, segurando o casaco contra o peito como se fosse uma armadura. O frio batia no rosto, o vento cortava como faca. O tempo foi passando devagar. Ela não sabia se já era madrugada ou ainda noite. Olhava para o céu, tentava contar as estrelas, mas os olhos não aguentavam. Começou a cochilar ali mesmo, sem nenhuma certeza de que estaria segura. Sentia que cada segundo naquela praça era um risco, mas onde mais poderia ir? Quando os olhos estavam quase fechando de vez, ela ouviu passos lentos se aproximando. Ficou tensa. Não teve coragem de levantar a cabeça. Só escutava o barulho dos sapatos batendo no chão. Depois, silêncio. Até que alguém falou com uma voz calma e firme. "Você precisa de ajuda?" Clara não respondeu. O medo travava tudo, mas a voz continuou. "Não estou aqui para te machucar. Só quero saber se você está bem." Ela levantou os olhos e viu um homem alto, de terno, com cabelos grisalhos e uma expressão séria, mas sem agressividade. Ele parecia deslocado ali, no meio da praça escura. Parecia rico, bem cuidado, como se tivesse vindo de um mundo completamente diferente. Ele perguntou de novo: "Você tem para onde ir?" Clara fez que não com a cabeça. Ele ficou ali, parado, olhando por uns segundos e então tirou do bolso um cartão. Colocou no banco ao lado dela e disse: "Se quiser ajuda, me liga. Não agora. Quando quiser." E foi embora, andando do mesmo jeito que chegou. Clara ficou olhando aquele cartão como se fosse uma bomba. Não sabia se confiava, não sabia nem o que pensar, mas a voz dele tinha algo estranho, um tipo de firmeza que não assustava. Aquilo ficou martelando na cabeça dela. Ela guardou o cartão na mochila e voltou a se encolher no banco. A madrugada passou devagar, gelada. Um cachorro latiu do outro lado da praça. Um carro de som passou distante. E quando o céu começou a clarear, Clara ainda estava ali, com o corpo doído, os olhos inchados e a barriga começando a doer de leve. Ela olhou de novo o cartão. Tinha um nome, Marcelo, e um número, só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma empresa, nada. Parecia até coisa de filme, mas não era, era real.
tão real quanto o bebê que crescia dentro dela, tão real quanto a fome que ela sentia. E era só o começo. Clara passou o dia inteiro naquela praça, como se fizesse parte do cenário. Quase invisível. Acordava e dormia em ciclos curtos, sem saber direito a hora. Estava suja, com fome, e sentia uma mistura de vergonha e raiva que não dava para explicar. Quando escureceu de novo, ela pensou em tentar outro lugar, mas o corpo cansado não deixava. Tinha medo de andar sozinha por ruas que nem conhecia direito. Tentava fingir que estava bem, mas a barriga começava a pesar e cada movimento parecia mais difícil. Lá pela segunda noite, ela viu aquele mesmo homem de antes voltando. Era ele. Não tinha dúvida. Mesmo terno escuro, jeito calmo de andar, parecia não ter pressa para nada. Só que agora ele veio direto, sem hesitar, e parou bem na frente dela. Clara ficou em silêncio. Ele segurava um copo de café quente e um saco de papel que soltava um cheirinho bom de comida caseira. Sem dizer nada, sentou ao lado dela num canto do banco e colocou as coisas no meio dos dois. Ela ficou olhando aquilo sem saber o que fazer. O cheiro era tão bom que o estômago dela fez barulho. Ele percebeu, sorriu de leve e disse: "Tem arroz, feijão, frango assado e batata. Nada demais, mas tá quente." Clara não respondeu. Só ficou olhando para ele, esperando alguma pergunta, algum sermão, alguma condição, mas ele não disse mais nada. Só olhava para frente como se estivesse ali só para passar o tempo. Depois de um tempinho falou: "Também tenho uma filha, é da sua idade." Aí ela piscou surpresa. Era a primeira vez que ele falava algo pessoal, mas ela não soube o que responder. Ele pegou o copo de café, deu um gole e continuou: "Sei que parece estranho um homem bem vestido sentar do nada ao lado de uma garota grávida, numa praça escura. Mas eu vi você ontem e fiquei pensando se alguém mais tinha visto." Clara olhou para ele rápido, tentando entender onde ele queria chegar. Marcelo continuou: "O mundo costuma ignorar quem mais precisa. Não devia ser assim." Ela baixou os olhos e finalmente pegou o saco de papel. Estava morrendo de fome. Abriu devagar, quase pedindo desculpa, e começou a comer com cuidado, como se alguém fosse tirar aquilo dela a qualquer momento. O homem respeitou o silêncio dela o tempo todo. De vez em quando olhava para a rua, para os carros passando, como se estivesse ali só de passagem, mas dava para ver que ele prestava atenção em tudo. Quando ela terminou de comer, ele perguntou o nome dela. Clara respondeu num fio de voz. Ele disse que o nome dele era Marcelo e que estava ali porque quis estar, não porque era obrigação. Clara perguntou então, com um pouco de desconfiança, por que ele se importava. Marcelo deu um leve sorriso de canto e disse: "Porque às vezes a gente precisa fazer o que é certo, mesmo quando ninguém mais faz." Ele então perguntou se ela queria tomar um banho quente, dormir numa cama de verdade, comer alguma coisa de manhã e depois decidir o que fazer. Não prometeu nada além disso. Clara ficou em silêncio. Achou que ele podia ser um maluco ou alguém querendo se aproveitar. Mas ao mesmo tempo, o jeito como ele falava, a calma, a ausência de pressa ou pressão, tudo aquilo fazia parecer diferente. Ele levantou, colocou um cartão simples em cima do banco e disse: "Se mudar de ideia, me liga. Não vou insistir." E foi embora andando sem olhar para trás. Clara ficou com o cartão nas mãos, passou os dedos devagar pelo papel. O nome era só Marcelo. E o número. Nada mais. Ela pensou por horas, chorou um pouco. Ficou olhando para os lados, tentando entender o que era mais perigoso, confiar naquele homem ou continuar naquela praça. Por volta das 3 da manhã, o vento ficou mais forte. A barriga doeu de novo. E naquele impulso que vem, quando a gente já não tem mais nada a perder, Clara pegou o celular emprestado de uma moça que limpava a praça e ligou. A mulher estranhou, mas deixou. Marcelo atendeu na primeira chamada com a voz calma. Ela só disse: "Eu aceito." Ele respondeu: "Tô indo." 10 minutos depois, um carro preto parou na frente da praça.
Ele desceu sozinho, abriu a porta para ela e disse apenas: "Entra sem pressa." Clara entrou, meio tremendo, sem saber se estava fazendo a coisa certa, mas tinha algo ali, na forma como ele olhava, que parecia real. Dentro do carro, ela percebeu que o ar estava na temperatura certa, o banco era macio, e pela primeira vez, em dias, ela sentiu o corpo relaxar um pouco. Não falou nada durante o caminho, só olhou pela janela, vendo a cidade escura passar devagar. Ao lado, Marcelo dirigia em silêncio, como se soubesse que ela não queria conversa. Só quando o carro parou em frente a um prédio alto e elegante, ela sentiu o coração bater mais forte. Mas Marcelo abriu a porta, ajudou ela a descer e disse com firmeza, sem ser rude: "Você vai ficar bem. Vem comigo." E ela foi. Sem saber o que esperava, sem saber se confiava, mas com a sensação estranha de que talvez, só talvez, alguém finalmente estivesse olhando para ela de verdade. O elevador subiu devagar, quase em silêncio, só com aquele som baixo e mecânico de fundo. Clara ficou parada, com os olhos fixos no chão, tentando disfarçar o medo que tomava conta do corpo. Marcelo mexia no relógio, como quem fazia aquilo 1000 vezes. Ela não sabia o que esperar, não sabia onde estava se metendo. Quando as portas se abriram, Clara deu de cara com um apartamento grande, cheio de luz suave, cheiro de limpeza e um sofá que parecia ter saído de uma loja chique. Marcelo entrou primeiro e fez sinal com a mão, como quem dizia: "Fica à vontade." Ela andou devagar, olhando tudo como se fosse proibido encostar. Não parecia uma casa de verdade, parecia um lugar de novela. Ele tirou o paletó, colocou sobre a cadeira e perguntou se ela queria tomar um banho. Disse que deixaria uma toalha limpa no banheiro e umas roupas confortáveis. Clara hesitou, mas acabou indo. Quando viu a água quente caindo, o espelho sem manchas, o tapete felpudo, ela teve vontade de chorar. Tirou a roupa devagar com um nó na garganta. O banho foi o primeiro de verdade em dias. Depois, vestiu uma camiseta larga e um short que Marcelo disse que era da filha dele. A blusa tinha cheiro de amaciante, e isso mexeu com ela de um jeito estranho. Quando saiu, Marcelo estava sentado na sala, com uma bandeja de chá e biscoitos. Nada demais, mas para Clara parecia um banquete. Sentou num canto com as pernas encolhidas e ficou esperando. Ele começou a conversar sem rodeios. Queria entender o que tinha acontecido, mas sem pressionar. Clara contou o básico: que estava grávida, que os pais a mandaram embora, que o pai da criança sumiu. Não deu nomes, nem muitos detalhes. Ele só escutou sem interromper. Depois de um tempo, Marcelo olhou para ela e disse: "Olha, você pode ficar aqui uns dias, até pensar no que fazer. Tem um quarto vago, tem comida, tem segurança. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora." Mas Clara ficou desconfiada. Olhou bem nos olhos dele e perguntou o que ele queria em troca. Marcelo deu uma risada curta, como se já esperasse a pergunta. "Nada", ele respondeu. "Só quero que você fique bem." Clara não sabia o que pensar. Era estranho demais. Quem ajudava uma estranha daquele jeito? Mas o jeito como ele falava era firme, direto, sem rodeios. E tinha uma coisa no olhar dele, uma tristeza escondida, talvez. Ele contou que a filha dele morava longe, que eles quase não se falavam, que a casa estava vazia fazia tempo. Disse que não aguentava mais ver tanta gente sofrendo sem ninguém por perto, que só queria fazer algo útil. Clara não sabia se acreditava. Agradeceu, mas disse que só ficaria até achar outro lugar. Ele assentiu com a cabeça e disse: "Tudo bem, mas aqui você está segura." E segura era tudo o que ela queria ser. Naquela noite, dormiu num quarto com lençol cheiroso, janela fechada e travesseiro macio. Ainda desconfiada, claro, mas pela primeira vez, em muito tempo, sem medo de fechar os olhos. No dia seguinte, ela acordou com um cheirinho bom de pão na chapa e café com leite.
Marcelo estava na cozinha, todo certinho, como se fosse o dono de uma padaria. Ele não tocou no assunto da gravidez. Só perguntou se ela queria suco ou leite. Depois de comerem, ele se sentou à frente dela, respirou fundo e disse: "Eu pensei em uma coisa." Clara ficou atenta. Marcelo parecia sério, mas calmo. Disse que tinha um sítio nos arredores da cidade onde quase ninguém ia. Lá era tranquilo, silencioso, cheio de verde. Perguntou se ela gostaria de passar um tempo lá. Disse que podia levar livros, filmes, internet, tudo o que ela quisesse. Só para descansar. Colocar a cabeça no lugar. Pensar no bebê, no futuro. Clara ficou olhando para ele, sem saber o que dizer. Marcelo explicou que ela não era obrigada a nada. Era só uma proposta. Um lugar seguro, longe de gente fofoqueira, longe da rua, longe do peso que o mundo colocava nela. Ele disse que teria alguém cuidando da casa, mas sem ficar em cima, só para manter tudo em ordem. E ela teria privacidade total. Clara perguntou: "E se eu disser não?" Marcelo deu de ombros. "Você fica aqui até decidir. Nada muda. Eu só achei que talvez lá você pudesse respirar melhor." Ela não respondeu de imediato, só ficou com aquela ideia na cabeça. Um lugar só dela, onde ninguém a olhasse com pena ou julgamento. Onde pudesse pensar no que queria da vida. Ainda não sabia se confiava nele, mas pela primeira vez alguém falava com ela como se ela tivesse escolha. E isso já era diferente de tudo o que tinha vivido até ali. Clara acordou em um quarto iluminado pela janela grande que dava para um jardim bem cuidado, com plantas verdes e flores coloridas. Ela ficou olhando aquilo sem acreditar. Sentiu o coração bater mais forte. Uma mistura de alívio e medo ao perceber que havia saído da rua e estava ali, em um lugar que parecia de sonho. O cheirinho de café veio da cozinha, tão diferente daquele ventilador barulhento de quando dormia na praça. Ela se levantou devagar, vestiu uma calça de moletom rosa que tinha sido deixada no banco da cama e saiu, se espreguiçando como se tivesse há tempos sem esticar o corpo de verdade. Na sala, Marcelo estava sentado à mesa com um prato de frutas, iogurte e pão integral e um copo de suco de laranja. Pareceu satisfeito ao encontrá-la acordada e, sem perguntas ou pressa, apenas disse: "Bom dia, como dormiu?" Clara pensou em tudo que viveu nas últimas semanas, no banco gelado, no medo das ruas e naquele homem elegante que apareceu. Mas agora, tudo parecia tão estranho que a primeira resposta que veio foi: "Bem, obrigada." Ele sorriu, chamou-a para sentar, e ela se aproximou, ainda com os cabelos amassados e o rosto inchado de sono. Ele serviu suco e perguntou se ela queria conversar sobre os próximos dias, mas Clara só conseguia pensar em como era estar ali, sentada à mesa com comida, fresca e sem barulho de carros lá fora. Depois do café, Marcelo sugeriu mostrar a casa inteira, e ela o seguiu pelos corredores com fita antiderrapante no chão, móveis brancos, janelas amplas, banheiro com banheira e uma cadeira de amamentação ao lado. Clara sentiu vontade de chorar quando viu o quarto onde ficaria. Tinha um berço vazio, um armário com roupa de bebê, sapatinhos, bodes pequenos, kit de higiene, tudo novinho. Ela ficou olhando a roupa miudinha como se fosse um presente que ela nem sabia se devia aceitar. Ele notou o silêncio longo, tocou de leve no ombro dela e disse com calma que aquilo era só para o bebê, que ninguém esperava nada dela, que podia arrumar as coisas se quisesse ou nem tocar nelas até estar pronta. Clara lembrou das mensagens raivosas que recebeu dos pais, das portas que bateram na cara dela, da vergonha que sentiu quando andava caindo de sono na praça, que mal conseguia pensar direito e a dor de barriga veio bem na madrugada. Agora, ela olhava para aquelas roupinhas limpas e não sabia se aquilo era real ou mais uma ilusão. Marcelo contou que a casa era dele, que tinha comprado anos atrás e que estava vazia desde que a esposa morreu.
que sempre tinha pensado em deixar ela para alguém que precisasse de paz, um lugar seguro. Mas como explicar para Clara que pedi-la para morar ali era diferente de qualquer ajuda que ela já teve? Ele evitou dizer que desconfiava da gravidez, que sabia o que estava por vir, mas fez questão de lembrar que ela podia chamar qualquer hora, domingo, segunda, meia-noite, e ele atenderia. Ela apertou o copo de suco, sentiu a mão tremer um pouquinho e perguntou se aquilo não ia pesar para ele. Ele respondeu com sinceridade que às vezes ajudar alguém faz mais bem para quem oferece do que para quem recebe. Clara pensou em como aquele ambiente era diferente do mundo lá fora. Tinha silêncio, segurança, cheiro de roupa lavada, uma cama grande com lençóis branquinhos, toalha felpuda, travesseiros fofinhos. Parecia exagero para uma garota que até ontem estava com o travesseiro sendo sua mochila debaixo da cabeça. Ela caminhou até a janela da sala que dava vista para a piscina iluminada com luz quente, a água parecendo parada, calma. Marcelo ficou atrás, mas não apertou a cintura dela, nem disse que ela tinha de ficar ali. Só ficou ao lado, como quem não quer atrapalhar, mas também não sair. Clara girou devagar e perguntou se ele achava que ela ia se acostumar com isso. Ele respondeu que não sabia, mas que ela não precisava decidir nada agora, só viver o dia de cada vez. Subitamente, ela se lembrou do frio cortante, da praça suja, da insegurança, e sentiu que estava diante de uma escolha. E foi ali, olhando o reflexo das plantas na água da piscina, que ela percebeu. E não precisava aceitar tudo, mas ali havia uma chance de respirar sem medo, de se preparar para enfrentar o que vinha, sem precisar esconder a barriga, sem precisar lutar sozinha. O silêncio entre os dois naquele momento foi carregado de significado, e Clara então entendeu que aquela vida de luxo, por mais que parecesse irreal demais, podia ser o lugar onde ela começaria a curar as feridas que carregava. Clara já estava há quase uma semana na casa de Marcelo, quando começou a notar umas coisas estranhas, nada muito claro, mas pequenos detalhes que incomodavam. No começo, ela achou que era só coisa da cabeça dela, tipo medo bobo de quem ainda estava tentando se acostumar com uma vida diferente, mas não era só isso. Marcelo sempre foi gentil, educado, direto e continuava sendo, mas tinha momentos em que ele ficava calado, olhando para ela de um jeito que não dava para entender. Não era olhar feio nem de interesse. Era como se ele estivesse tentando decifrar alguma coisa nela, ou esperando que ela dissesse algo. Clara sentia aquilo e ficava desconfortável, mas ao mesmo tempo não queria estragar o pouco de paz que estava começando a sentir. Teve um dia que ela estava sentada na varanda mexendo no celular emprestado que Marcelo deu, e ele chegou com 2 copos de suco, sentou ao lado e perguntou de novo se ela queria mesmo ficar na cidade ou se preferia passar um tempo fora, mais isolada. Clara estranhou a insistência, porque ele já tinha falado disso antes, mas sempre dizia que era opção dela. Só que naquela vez, o jeito que ele perguntou foi diferente, como se estivesse querendo que ela aceitasse logo. Ela disse que ainda estava pensando que não se sentia pronta para sair de lá. Ele assentiu com a cabeça, ficou em silêncio, mas dava para ver no olhar que aquilo incomodou. A partir daí, Clara começou a prestar mais atenção nas coisas. Viu que Marcelo passava muito tempo no escritório com a porta fechada. Às vezes falava ao telefone num tom baixo, depois saía com a cara fechada e mudava de assunto, quando ela perguntava. Uma noite ela acordou com sede, foi até a cozinha e ouviu ele conversando pelo viva voz. Ele dizia que as coisas estavam fora de controle, que não dava mais para esconder. Clara ficou parada com o copo na mão, sem saber se entrava ou voltava para o quarto. Ele percebeu que não estava mais sozinho e desligou na hora. Perguntou se ela precisava de algo, e ela respondeu só que queria água. A conversa morreu ali, mas a dúvida ficou. No dia seguinte, ela aproveitou que Marcelo tinha saído para dar uma olhada no escritório. A porta estava encostada.
Ela entrou devagar, sem fazer barulho, só para olhar. Tinha um monte de pastas organizadas, livros, anotações. Num canto da mesa, um envelope com o nome dela escrito em letra grande. Ela ficou gelada. Pensou em abrir, mas o medo falou mais alto. Saiu rápido e voltou para o quarto. Passou o dia inteiro com aquilo na cabeça. Por que ele teria um envelope com o nome dela? O que tinha lá dentro? Será que ele sabia mais do que dizia? Será que conhecia o pai do bebê? Será que não foi tão por acaso assim que ele a encontrou naquela praça? Clara tentava não surtar, mas a cabeça não parava. Começou a pensar em tudo que ele sabia dela e no que ela nunca contou. Ele nunca perguntou quem era o pai da criança, nem quis saber detalhes, o que era estranho. Qualquer pessoa perguntaria isso, ainda mais alguém que se ofereceu para ajudar daquele jeito. Ela decidiu observar mais. Passava tempo na sala, fingia ler, mas ficava escutando os telefonemas, os passos, os horários. Descobriu que ele recebia ligações regulares, sempre no mesmo horário da noite. Nunca dizia quem era, nunca deixava o celular por perto. Certa noite, Marcelo deixou o celular carregando na sala e saiu para o banho. Clara viu a tela acender com uma notificação. Mensagem de Bianca. Ela não conhecia ninguém com esse nome, mas o jeito como a notificação apareceu fez ela ter certeza que aquela pessoa sabia mais do que ela. Quase tocou na tela, mas o medo de ser pega falou mais alto. No outro dia, ela perguntou quem era Bianca, fingindo que tinha sonhado com esse nome. Marcelo travou na hora, disse que era uma antiga funcionária da empresa, mas o tom de voz não convenceu. Ele mudou de assunto rápido, foi até a cozinha e ficou lá mais tempo do que o normal. Clara percebeu que ele estava nervoso. Isso só aumentou a desconfiança dela. Começou a juntar tudo, o jeito como ele apareceu do nada, o fato de ele não querer que ela saísse dali, a conversa estranha pelo telefone, o envelope com o nome dela. Nada fazia sentido. E mesmo que Marcelo nunca tivesse feito nada de ruim, ela não podia ignorar o instinto que avisava que tinha alguma coisa errada naquela história. Ela começou a pensar em sair, mas tinha medo. Para onde iria? Voltar para a rua? E o bebê? Ela precisava de respostas, mas não sabia como conseguir. Tudo ao redor parecia perfeito demais, limpo demais, organizado demais. E Clara sabia, por experiência própria, que quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque tem coisa escondida. Clara acordou no meio da noite com um estalo alto vindo da sala. O barulho fez o coração disparar. Ela saiu do quarto, pisando devagar, e foi até a porta entreaberta. Lá estava Marcelo, segurando o tal envelope com o nome dela que ela tinha visto no escritório. Ele parecia tenso e a sala estava iluminada pela luz fraca do abajur. Ele abriu o envelope com cuidado e tirou algumas folhas. Clara parou atrás da porta, sem barulho, só ouvindo. Ele lia com voz baixa, quase para si mesmo. Clara Silva, conexão com família de... O nome completo dela. Marcelo continuou, procurando entre as páginas uma foto, um recorte, alguma prova. A tensão no corpo de Clara foi instantânea. Ficou imóvel, achando que podia sumir se respirasse. Ele tirou um papel grande. Era uma certidão. A dele. E ao lado, parte da certidão dela. Era como se ele tivesse juntado os documentos dos dois. Depois abriu o notebook no colo e rolou uma tela com várias fotos em que apareciam os pais dela, mas fotos antigas, de família, de uma casa que ela só reconheceu por poucos móveis. Tinha até um endereço que ela nem lembrava direito ter contado para ele. Clara sentiu um nó na garganta. Ele tocou a foto e disse baixinho: "Agora entendo." Ela sentiu os olhos arderem, mas ainda não se moveu. O momento parecia frágil, demais para ser interrompido. Ele pareceu perceber algo e se levantou devagar, guardando os papéis e desligando o computador. O barulho do notebook se fechando fez o silêncio explodir na sala.
Ele se virou sem olhar para ela e disse: "Você vai querer saber tudo isso um dia. Acho que está na hora." Clara saiu de trás da porta num impulso, com as mãos tremendo, o rosto quente. Marcelo virou, viu os olhos dela brilhando e fez um sinal para ela entrar. Ela se encostou perto da estante, o peito batendo forte. Ele suspirou e falou com calma: "Antes de ontem eu não sabia que você existia. Quando me deparei com o teste de gravidez que o Caio fez, busquei registros, investiguei." Clara sentiu o chão sumir. Investigou. Ela tinha achado que ele era apenas um estranho querendo ajudar, mas agora só via um investigador, alguém que tinha planejado tudo. Ele continuou: "Descobri que você era amiga da família, pelo menos a família do Caio. Sua mãe mentiu para mim. Escondeu que você era vizinha, que eram próximos. Descobri notícias, registros médicos. Vi seu nome em papéis da escola, no hospital." Clara queria perguntar por quê, mas não conseguiu. Ele falou ainda: "Fui procurado porque o Caio é meu filho, e no hospital onde ele nasceu, seu nome apareceu em um histórico incomum. Uma consulta depois de você ter faltado uma semana de aula." Aquilo caiu como um soco. Ela lembrava daquele dia, quando a barriga começou a doer e ela tomou remédio forte para a dor. A mãe tinha dito que era cólica e mentiram no atestado da escola. Marcelo falou de novo: "Sua mãe falou que você apareceu do nada, mas não, eu vi que você existia. Já tinha ligação com o meu filho, com a empresa da família, com um condomínio. Você estava conectada." Clara sentiu o corpo gelado. Cada palavra dele fazia tudo cair. Ele disse ainda: "Tudo isso explica por que minha filha resolveu ajudar, por que Bianca agiu daquela forma. Eles viram que essa história podia mexer no espólio nas papéis da empresa. Bianca, agora com nome. Ela percebeu que não sabia nada sobre aquela família, só tinha confiado em boa fé." Marcelo continuou: "Essa ajuda toda não era por caridade. Era para organizar a história antes que alguém descobrisse por acaso." Clara engoliu seco, com raiva. Ele viu a expressão dela e falou com um tom contido, mas firme: "Desculpa não ter sido claro desde o início. Achei que era melhor te proteger. Mas entendo que parece manipulação." Ela estava tremendo. Achou que ia desabar. Ele se aproximou e estendeu a mão, mas ela recuou. Ele parou, respirou e disse: "Você decide o que quer agora. Pode sair, pode ficar, mas deve saber tudo." Clara sentiu o nó na garganta se dissolver. Em fúria, ela apertou os punhos e falou num sussurro alto: "Eu não sou seu projeto. Eu sou mãe. Pai só é quem assume, quem cuida, não quem arquiva papel." Marcelo piscou. O silêncio voltou. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e disse baixo: "Se quiser processar, expor, sumir daqui, eu não vou impedir, mas não vou mentir mais." Clara ouviu o coração batendo. Podia sentir o mundo mudando. Aquela noite, que tinha começado com uma mentira, podia ser o ponto exato em que ela se virava para nunca mais ser a mesma. Clara passou a madrugada inteira acordada, deitada na cama, olhando para o teto, com a mente girando em círculos como se estivesse presa num carrossel que não parava nunca. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava. Marcelo segurando os papéis, o envelope com o nome dela, a voz dele dizendo que investigou tudo, que sabia do passado, que conhecia os detalhes que ela achava que ninguém mais sabia. Era como se ele tivesse montado um quebra-cabeça enquanto ela ainda tentava entender qual era a imagem da própria vida. A raiva e a tristeza vinham em ondas. Tinha momentos que ela queria gritar com ele, quebrar alguma coisa, fugir dali, desaparecer do mundo. Mas em outros momentos, o peso do cansaço, da barriga crescendo, do medo de voltar para a rua, falava mais alto. Ela não sabia se ele tinha feito aquilo por bondade, por culpa, por interesse, ou tudo junto. Só sabia que agora o controle da situação tinha escapado das mãos dela.
E isso doía mais do que tudo. Quando o dia começou a clarear e a luz suave invadiu o quarto, ela ainda estava acordada, com o rosto virado para o lado e os olhos abertos, como se esperasse que a resposta viesse do teto. Não veio. Levantou devagar, lavou o rosto com água fria, prendeu o cabelo com um elástico de pano velho e foi até a sala. Marcelo estava lá, sentado na mesma poltrona da noite anterior, como se também não tivesse dormido. Eles se olharam por alguns segundos e ninguém disse nada. Ele se levantou, foi até a cozinha e voltou com um copo de leite morno. Estendeu o copo para ela com um olhar que não tinha mais aquela firmeza de antes. Tinha uma mistura de arrependimento e cansaço. Clara pegou o copo, mas não bebeu. Só segurou com as duas mãos, como se fosse uma forma de manter o corpo no lugar. Sentou no sofá e falou com a voz seca. Eu não consigo confiar mais. Marcelo sentou na frente dela, sem tentar se defender. Só falou, eu entendo. E ficaram, em silêncio de novo. Ela não sabia o que fazer, se saísse, para onde iria, se ficasse, como ia viver ao lado de alguém que cavou a vida dela como se fosse um detetive. Ela pensava no bebê, no frio da rua, nas noites sem comer, no medo de dormir num banco e não acordar. Mas também pensava na liberdade, no direito de não ser observada o tempo todo, no direito de ser dona da própria história. Marcelo olhou para ela e disse com calma, se quiser ir eu não vou impedir, mas posso garantir um lugar seguro se for sua escolha sair. Um apartamento, sem meu nome envolvido. Só seu. Um tempo para você decidir sem pressão. Clara sentiu uma pontada no peito. Ele estava tentando consertar do jeito dele, mas ela não sabia se era possível consertar algo que nasceu torto. Bebeu o leite devagar e, pela primeira vez, sentiu gosto de verdade no que bebia. Estava doce, morno, com canela, um gosto de coisa feita com cuidado. Isso mexeu com ela mais do que esperava. Foi pro quarto depois do café, arrumou a mochila, dobrou as poucas roupas que tinha, pegou a ultrassonografia guardada numa pasta fina e sentou na beira da cama. Ficou ali por um tempo que nem soube medir. Pensou na mãe, no pai, em como ninguém ligou para saber dela, nem quando descobriram que ela tinha sumido. Pensou no Caio, que fingiu que ela não existia. Pensou até nos vizinhos, que sumiram assim que a história da gravidez espalhou. Respirou fundo, fechou a mochila e voltou para a sala. Marcelo ainda estava lá, em pé agora, com os braços cruzados e o olhar baixo. Quando viu ela com a mochila, só disse, posso chamar o carro. Clara balançou a cabeça, mas antes de falar qualquer coisa, ele completou, você vai onde quiser. Só quero que fique bem. Ela não respondeu de imediato, ficou com o olhar preso na janela. Depois falou, quase sem som, eu vou pro sítio. Marcelo levantou os olhos e ficou surpreso. Ela continuou, não é por você, é por mim. Lá eu vou conseguir pensar. Não quero mais conversa agora, nem perguntas, nem promessas, só um tempo em paz. Ele apenas assentiu, sem insistir. Ligou para alguém, pediu que arrumassem o lugar e ficassem de longe. Disse que ela teria tudo o que precisava. Clara não quis saber mais nada. Só queria sair dali, não porque odiava Marcelo, mas porque precisava de espaço para entender o que sentia. Quando o carro chegou, ela entrou sozinha. Sentou no banco de trás, olhou pela janela e viu Marcelo parado na porta, com uma expressão difícil de decifrar. Ela não acenou, só virou o rosto e deixou o carro seguir. O caminho foi longo, mas em silêncio. Não doía como antes. Era um silêncio diferente, o tipo que vem depois de uma escolha difícil, mas necessária. E Clara sabia que, por mais que ainda tivesse medo, ela tinha acabado de fazer a primeira escolha da vida, que era realmente dela. Clara passou os primeiros dias no sítio em um silêncio quase absoluto, sem sinal de ninguém por perto, só o som dos passarinhos,
do vento entre as árvores e da água do pequeno lago que ficava a uns 30 passos da varanda. A casa era simples por fora, mas por dentro tinha tudo novo, limpo, bem arrumado, com cheiro de madeira recém-polida. Ela passava as manhãs andando pela varanda com uma manta nos ombros, sentava no sofá e ficava olhando para a barriga crescendo, tentando se imaginar como mãe. Pensava em tudo, menos em Marcelo. Não tinha esquecido o que aconteceu, mas precisava de paz. E ali, pela primeira vez, estava conseguindo respirar. Só que essa calmaria durou pouco. Numa terça-feira de céu nublado, o portão da frente fez um rangido diferente. Clara olhou pela janela e viu um carro branco elegante estacionando. Uma mulher desceu, alta, magra, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, óculos escuros no rosto e uma bolsa cara pendurada no ombro. Andava como se a casa fosse dela. Clara sentiu um frio no estômago. A mulher entrou sem bater, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Olhou ao redor com desprezo e foi direto ao ponto. Então você é a mocinha que está grávida do meu sobrinho? Clara travou. Não sabia se respondia, se mandava a mulher embora, se ligava para alguém. A mulher tirou os óculos e mostrou um olhar afiado, como se cortasse tudo o que via. Bianca. O nome dela saiu da boca da própria com arrogância. Sou Bianca, irmã do Caio. E antes que você pense qualquer coisa, eu não vim aqui para fazer amizade. Clara ficou em pé, firme, mas sentia as pernas tremendo. Bianca caminhava pela casa, mexia nas coisas como se estivesse inspecionando. Parou na frente de Clara e disse: eu sei muito bem o que você quer. Essa casa, essa paz toda, esse teatrinho de mãe sofrida. Você quer o que é do meu pai, e eu não vou deixar. Clara apertou as mãos e respondeu com firmeza: eu não quero nada de ninguém, só quero ficar em paz. Mas Bianca riu alto e disse: você acha mesmo que vai ficar escondida aqui para sempre? Uma hora o Caio vai saber, e quando souber, vai acabar com essa palhaçada. Clara não queria ouvir mais, pediu que ela fosse embora. Bianca se aproximou, apontou o dedo na cara dela e disse: olha bem, você pode enganar meu pai, mas não a mim, sem reconhecer uma interesseira de longe. Aquilo doeu, não só pela acusação, mas pela forma como ela foi dita, com raiva, com veneno, com nojo. Bianca jogou a bolsa no sofá, tirou um envelope e jogou na mesa. Aqui tem um valor razoável. Você pega isso, some, desaparece e ninguém vai atrás. Clara olhou o envelope, depois olhou para a mulher. A raiva queimava no peito, mas o orgulho falava mais alto. Ela empurrou o envelope de volta com a ponta dos dedos e disse: eu não sou lixo para ser pago e jogado fora. Agora sai da minha casa. Bianca bufou, pegou o envelope de volta e soltou: tá fazendo jogo duro? Vai ver o que acontece com quem desafia a minha família. Saiu batendo a porta, deixando um rastro de perfume forte e hostilidade no ar. Clara ficou ali parada, respirando rápido, sentindo o coração martelar dentro do peito. Sabia que aquilo era só o começo. Se Bianca tinha achado ela, era porque a história estava começando a circular. E uma vez que a história sai, ela não volta mais para o mesmo lugar. Clara sentou devagar, acariciou a barriga e disse em voz baixa: eu não vou correr, por você eu fico. E ali, naquele momento, ela entendeu que Bianca era o primeiro obstáculo de muitos, mas não seria o último. Clara voltou para a mansão ao final do dia, trazida por um carro silencioso que a deixou na porta enquanto a luz do entardecer brincava com as janelas amplas. Entrar ali de novo trouxe um misto de alívio e ansiedade, porque sabia que o lugar onde se sentiu acolhida agora era palco de tensões. Marcelo a recebeu no hall com o olhar contido, sem aquele ar de pai protetor, mas também sem repulsa. Ele gesticulou para que ela entrasse e disse pausadamente que Bianca tinha aparecido. Clara assentiu, o peito doendo de raiva ainda fresca.
Ela subiu direto para o seu quarto, deixou a bolsa e respirou fundo, sentindo o cheiro dos lençóis, misturado com o perfume suave de ambiente. Enquanto isso, Marcelo ligou para uma pessoa que parecia ser da equipe da casa e murmurou algo rápido com tom tenso. Logo depois, Clara ouviu passos ecoando, ficou na sala e viu duas funcionárias se aproximarem com expressões contidas. Elas perguntaram se ela queria jantar, se estava bem, mas Clara sentiu que o clima estava frio, diferente da alegria tranquila que elas tinham antes. Na mesa de jantar, os pratos foram servidos em silêncio. Marcelo cortou a carne devagar e dizia: "Bom apetite" de maneira breve. Clara engolia a comida sem prestar atenção no gosto. Cada garfada era interrompida pelos pensamentos sobre Bianca e o envelope que ela jogou em cima da mesa. A partir daí, tudo ficou diferente. Os funcionários começaram a olhar com cuidado, quase expectativa, como se estivessem esperando algum ruído, algum detalhe. Clara sentiu a sensação de estar sendo observada. No meio da refeição, Marcelo soltou que pretendia discutir o caso com o advogado da família. Clara sentiu a garganta se fechar. Ela tentou olhar para ele, mas ele desviou o olhar e seguiu comendo. A tensão subiu de novo. Depois do jantar, Marcelo sugeriu uma caminhada pelos corredores do jardim interno. O silêncio pesado pressionava os dois. As luzes de solo iluminavam. Arbustos e esculturas, o chão de pedra refletia os passos. Clara sentia a respiração falhar quando Marcelo finalmente falou. A Bianca não veio para conversar, veio para ameaçar. Clara parou, estremeceu. Ele continuou. Ela sugeriu um acordo, dinheiro em troca de você sumir. Clara retrucou com a voz firme que não aceitaria. Marcelo respirou fundo e respondeu que sabia e que iria proteger ela e o bebê. Mas Clara sentiu algo diferente. A segurança dele parecia frágil. Voltaram à mansão e encontraram Caio sentado no hall, sozinho, com expressão cansada. Ele os viu e se levantou. Clara parou no lugar. O coração acelerou. Marcelo arregalou os olhos e foi até o filho. Clara só ficou observando a cena se desdobrar. Caio, sem dizer bom dia ou boa noite, apenas sentou ao lado deles. O silêncio durou até que ele falou, com voz baixa e ríspida: "Não quero esse barraco na minha casa." Marcelo piscou e explicou que ela tinha todo o direito de estar ali. Caio retrucou dizendo que aquilo era um escândalo, que estava afetando a imagem da família, da empresa. Clara mordeu o lábio, sentiu as palavras dele como uma lâmina. Ele virou para ela e desconfiou. "Quem é você para viver aqui?" O tom dele era uma mistura de desprezo e medo. Clara respirou fundo e respondeu firme: "Eu sou mãe, e mãe não sai da vida do próprio filho." O olhar de Caio ficou duro. Marcelo mexeu nas mãos, coçou a barba e disse que queria resolver tudo sem briga. Mas Caio riu curto, amargo, e disse: "Briga é o que vai acontecer se você não sair." Clara sentiu o ar faltar por uns segundos. Então Marcelo se levantou e ofereceu a ele um café à parte. Caio aceitou, mas insistiu que ela estava na casa errada. Clara aguentou o desconforto, mas sentiu a primeira cicatriz real se abrindo. O filho que ela esperava estava gerando conflitos numa família poderosa. Depois da conversa, eles se dispersaram. Cada um foi para um canto da casa. A noite trouxe um silêncio ainda maior do que o dia. Não tinha barulho de passos, só o bater leve das janelas com a brisa. Clara sentou na escada que levava ao jardim, abraçou a barriga e caiu em lágrimas baixinhas. Não queria tristeza, mas a raiva misturada com cansaço transbordava. Pensou em sair correndo, voltar para a rua, mas sabia que isso não ajudaria. Lá, dentro, ela não era só uma intrusa. Era o pivô de uma tempestade de sentimentos, orgulho, culpa, medo, poder. Aquela madrugada mostrou que o apoio de Marcelo e a segurança do lugar não eram suficientes para apagar o peso que ela carregava e que só cresceria com o bebê.
E no silêncio daquela mansão, ela se deu conta de que só a verdade e a luta por ela poderiam criar um espaço de respeito. O dia seguinte começou tenso antes mesmo do sol subir no céu. Clara acordou com o coração acelerado, como se já soubesse que alguma coisa ruim estava por vir. O clima na mansão estava mais pesado do que nunca. Os funcionários evitavam olhar diretamente nos olhos dela. As portas eram fechadas com mais força. Os sussurros aumentaram nos corredores e o silêncio entre os moradores virou um tipo de aviso. Marcelo estava trancado no escritório desde cedo e Caio tinha sumido de vista. Mas a presença dele ainda era sentida no ambiente, como se todo mundo estivesse pisando em ovos. Clara tomou o café sozinha, o estômago embrulhado, pensando se tinha feito certo em não ter ido embora quando teve a chance. Estava decidida a enfrentar tudo, mas não sabia o que mais viria. No fim da manhã, Marcelo apareceu com uma expressão fechada. Chamou Clara para conversar na sala. Disse que precisava falar com ela sobre algo que Caio tinha feito. Ela seguiu até lá com as mãos frias, sentou no sofá de frente para ele e esperou. Marcelo respirou fundo e disse que o filho tinha procurado um advogado, alegando que Clara estava usando a gravidez para tentar extorquir a família. Disse que Caio queria abrir um processo para pedir exame de DNA e afastamento legal dela da casa até tudo ser provado. Clara ficou em choque, a cabeça rodou, as mãos tremiam. O que mais ele podia fazer para fugir da responsabilidade? Marcelo continuou dizendo que tentou conter, que pediu calma, mas que Caio estava cego pela vergonha e pelo medo de perder a posição na empresa. Clara sentiu uma mistura de ódio e frustração que queimava por dentro. Não sabia se chorava, se gritava ou se batia à porta e ia embora de vez. Só conseguia dizer: ele sabe que é o pai. Marcelo disse que sabia, mas que isso não importava mais para ele. A verdade existia, mas não garantia nada quando alguém como Caio decidia distorcer tudo. Clara perguntou se Marcelo ia apoiar o filho nessa loucura. Marcelo respondeu que não, que faria o que fosse preciso para proteger ela e o bebê. Mas Clara sabia que ali a palavra dele já não tinha mais tanto peso. A verdade estava exposta e, junto com ela, viriam as consequências. Naquele mesmo dia, ela recebeu uma notificação oficial. Um papel formal deixado na portaria dizendo que ela estava sendo intimada a comparecer numa audiência de reconhecimento de paternidade. O papel não dizia Caio, mas ela sabia. Era ele. Clara subiu para o quarto com o papel nas mãos, as pernas bambas, deitou na cama com a barriga apontando para o teto e ficou olhando o teto como quem busca respostas. Agora a gravidez não era só dela. Era de todos. Era da justiça. Era da briga. Marcelo bateu na porta 1 hora depois. Entrou com o rosto cansado e disse que ia contratar um advogado para ela. Que ela teria todo o apoio. Mas Clara recusou. Queria um advogado dela, que não fosse da família dele, que olhasse para ela como cliente, não como protegida. Marcelo entendeu. Disse que pagaria, mas que respeitaria o espaço. No fim da tarde, Clara saiu da mansão pela primeira vez desde que voltou. Caminhou até um pequeno escritório de advocacia indicado por uma vizinha antiga da sua mãe. Lá, foi atendida por uma mulher de cabelo crespo, voz firme e um olhar direto. Contou tudo, desde a expulsão de casa até a audiência. A advogada ouviu tudo, anotou, e no final disse: você vai precisar ser mais forte do que imagina. Vai ouvir mentiras, vai ser julgada, vai se sentir sozinha, mas a verdade sempre volta. Clara voltou para casa exausta, mas com uma centelha de coragem acesa. Já não era a mesma garota da praça. E por mais que Caio tentasse calá-la, agora era tarde. Ela tinha voz, apoio e, acima de tudo, um motivo para lutar que crescia a cada dia dentro dela. O grito de Marcelo ecoou na sala como uma explosão que ninguém esperava. Era cedo,
por volta das 9 da manhã, quando ele recebeu a notícia pelo telefone de que Caio havia mesmo protocolado o processo contra Clara. Não era mais ameaça, era oficial, e a forma fria como o advogado do filho confirmou tudo foi o estopim que Marcelo precisava para perder o controle que sempre manteve. Ele jogou o telefone na poltrona com tanta força que o aparelho quicou 2 vezes antes de cair no chão. Clara estava na escada e ouviu o barulho, correu para a sala e encontrou Marcelo em pé, com os punhos fechados e o rosto vermelho. Ele olhou para ela e disse com a voz embargada de raiva: "Ele fez. Ele realmente teve coragem de fazer isso com você." Clara sentiu um nó no estômago. Marcelo andava de um lado para o outro, puxava o ar com força, passava a mão nos cabelos como se quisesse arrancar o que sentia pela raiz. Ele parou de repente, bateu com a palma da mão na parede e falou alto, quase gritando: "O que foi que eu fiz de errado para criar um filho tão covarde?" Clara se aproximou devagar, com cuidado, como se ele fosse explodir de novo a qualquer momento. Marcelo olhou para ela e pela primeira vez mostrou um olhar diferente. Não era só raiva, era vergonha. Ele disse que criou o Caio com tudo do bom e do melhor. Deu escola boa, comida, casa, educação. E mesmo assim, o filho cresceu sem noção de responsabilidade, sem coragem de assumir os próprios atos. A cada frase, ele falava mais alto, a voz tremendo, a respiração acelerada. Clara pediu que ele se acalmasse, mas ele estava fora de si. Disse que ia na empresa, que ia encarar o filho, que ia tirar ele da sociedade se fosse preciso. Clara tentou convencê-lo a esperar, mas Marcelo já estava pegando as chaves do carro e gritando para o motorista. Naquela hora, ninguém conseguia segurar ele. Saíram em disparada e Clara ficou ali na sala, com o coração na boca, se sentindo no meio de uma tempestade. 2 horas depois, Marcelo voltou. Entrou batendo a porta com os olhos marejados e a camisa amassada. Jogou a pasta no chão, se sentou no sofá como se tivesse levado um soco no estômago. Clara correu até ele, perguntou o que tinha acontecido. Ele respondeu em pedaços. Caio não só confirmou tudo, como ainda disse que faria de tudo para provar que você está usando essa criança para se dar bem. Clara sentou no chão, sem forças para responder. Marcelo, ainda no sofá, olhou para o teto e disse: "Eu me vi nele hoje, me vi no pior momento da minha vida e jurei que nunca deixaria ninguém sofrer por causa de um erro meu. Mas agora eu tô vendo a história se repetir." Clara engoliu o choro, segurou a mão dele com força. Marcelo retribuiu o aperto e disse: "Se ele quiser guerra, vai ter. Eu vou proteger você e esse bebê, nem que eu perca tudo." A partir daquele momento, a relação dos dois mudou de novo. Agora não era só uma ligação por empatia ou compaixão. Era um compromisso de verdade. Marcelo não era mais só um homem rico tentando ajudar uma desconhecida. Ele era alguém disposto a lutar por ela, mesmo que isso custasse a própria família. E Clara, pela primeira vez, sentiu que tinha alguém ao lado dela que não ia fugir. A ira dele não era só por raiva do filho, mas por perceber que, mesmo com tudo que construiu, falhou naquilo que mais importava: criar alguém que soubesse amar com responsabilidade. O tempo dentro da mansão começou a passar diferente depois daquele dia de fúria. Como se cada minuto carregasse mais peso, mais cuidado nas palavras e mais silêncio nos corredores. Marcelo se isolou por 2 dias inteiros. Saía pouco do escritório e quase não comia. Clara tentava se manter firme, mas por dentro sentia a ansiedade crescendo. O bebê mexia mais do que o normal e isso deixava tudo ainda mais intenso. Na terceira manhã, enquanto tomava café sozinha na varanda, Clara foi surpreendida pela presença de uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos, que apareceu sendo guiada por uma funcionária. A mulher se apresentou como Zuleide, a antiga babá de Caio e Bianca, e amiga de longa data da família. Marcelo havia ligado para ela pedindo que viesse passar uns dias na casa. Clara não entendeu de início,
mas logo percebeu que aquela mulher simples e sorridente seria como um ponto de equilíbrio em meio ao caos. Zuleide tinha um jeito calmo de falar, escutava com atenção e sempre dizia que às vezes a gente só precisa de um canto seguro para lembrar quem a gente é. Nos primeiros dias, elas conversavam pouco, mas aos poucos Clara começou a se abrir. Contou coisas que não tinha dito nem para Marcelo. Falou da infância difícil, do medo de ser mãe, sozinha, da saudade que sentia de coisas que nunca teve. Zuleide ouvia tudo sem interromper. Apenas segurava a mão dela com força. Até que um dia, enquanto lavavam frutas na cozinha, Zuleide soltou uma frase que ficou martelando na cabeça de Clara. Às vezes, a gente encontra no colo de alguém o que o sangue nunca deu. Essa frase bateu forte. Clara ficou quieta, mas aquilo ficou lá dentro mexendo. No final daquela semana, Marcelo finalmente saiu do quarto dele e chamou Clara para conversar. Ele parecia mais calmo, mas com o rosto abatido. Disse que precisava mostrar uma coisa. Levou ela até o escritório e entregou um envelope, dizendo que era algo que ele tinha guardado por muito tempo. Clara abriu com as mãos trêmulas e encontrou ali dentro uma carta escrita à mão por uma mulher chamada Irene, que dizia ter conhecido a mãe de Clara anos atrás, quando trabalhavam juntas como diaristas. A carta era cheia de carinho e contava que Marcelo tinha ajudado a mãe de Clara num momento difícil, pagando exames e consultas quando ela teve complicações na gravidez. Marcelo então revelou que naquela época ele desconfiava que o filho da mulher fosse dele, mas ela sumiu antes que ele pudesse saber a verdade. E agora, vendo Clara ali, grávida, sozinha, precisando de ajuda, ele sentiu algo que não conseguia explicar. Clara ficou em silêncio por vários minutos, a cabeça rodando. Aquilo era demais. Era como se o passado tivesse feito um laço estranho entre eles. Ela perguntou se ele achava que podia ser pai dela. Marcelo disse que não sabia, que era possível, mas que não era isso que importava agora. O que importava era o que ele sentia. E ele sentia que precisava cuidar dela, não por culpa, mas por escolha. Clara não sabia o que pensar, mas naquele momento sentiu algo novo. Não era raiva, nem medo. Era como se algo tivesse se encaixado. Como se, mesmo com toda a bagunça, existisse ali um tipo de família que ela nunca teve. No fim do dia, sentaram, os três na varanda, Clara, Marcelo e Zuleide, tomando suco de caju, em silêncio, olhando o céu que escurecia devagar. Nenhuma palavra foi dita, mas aquele silêncio não era de tensão, era de conexão. Um daqueles raros momentos em que a vida parece dar uma trégua, só para lembrar que mesmo nas histórias mais tortas, ainda pode nascer algo bonito. Bianca voltou à mansão numa tarde de quarta-feira, vestida de forma impecável como sempre, salto alto batendo no mármore da entrada e um olhar que deixava claro que não estava ali para visita cordial. Clara estava na sala de leitura com Zuleide quando ouviu o som da porta e sentiu o clima mudar na mesma hora. Marcelo ainda não tinha chegado do escritório e a casa parecia parada no tempo. Bianca entrou sem olhar para os lados. Foi direto até a sala, bateu os olhos em Clara e disse com um sorriso forçado: "Você realmente se instalou, né?" Clara não respondeu, apenas levantou o olhar e manteve o silêncio. Zuleide se levantou, tentando manter o clima calmo, e ofereceu café. Mas Bianca ignorou. Passou direto e se sentou como se fosse dona de tudo. Começou a falar sem pedir espaço, dizendo que sabia que Marcelo havia alterado cláusulas importantes do testamento, incluindo o neto que nem nasceu ainda, e que ninguém sabe se é do Caio ou não. Clara sentiu o sangue ferver, mas não deixou Bianca perceber. A mulher falava como se Clara fosse uma ameaça, uma invasora, e não alguém tentando viver em paz. Disse que se Marcelo estava fazendo isso era por culpa, por confusão emocional, que Clara estava manipulando tudo com essa
Imagem de coitadinha. Zuleide pediu respeito, mas Bianca nem escutou. Apenas levantou e continuou destilando veneno. Disse que já estava cuidando de desfazer o Novo Testamento, que tinha como provar que Clara era instável, desequilibrada e que podia até representar um risco para o próprio bebê. Clara, com a respiração pesada, encarou Bianca de frente e disse: "Você pode tentar o que quiser, mas eu não vou sair daqui. O bebê não é moeda de troca e eu não sou sua inimiga." Bianca riu de um jeito debochado e respondeu: "Então se prepare, porque isso vai virar guerra." Naquele mesmo dia, Clara começou a notar movimentações estranhas dentro da casa. Uma das funcionárias, que antes era gentil, passou a tratá-la com frieza. Os horários das refeições mudaram sem aviso e certos pedidos dela eram ignorados. Tudo parecia pequeno, mas era feito com intenção. Zuleide, atenta, começou a fazer anotações, e foi ela quem flagrou a empregada mais nova, fotografando o quarto de Clara às escondidas. Quando questionada, a moça disse que estava mandando para Bianca. Marcelo chegou no fim da noite e, ao saber do ocorrido, ficou furioso. Mandou chamar a funcionária e disse que qualquer desrespeito seria tratado como traição pessoal. A moça foi dispensada na mesma hora, mas o estrago já estava feito. Bianca estava montando um dossiê para tentar tirar Clara da casa de forma legal. Fotos, relatos distorcidos e, segundo Marcelo, até uma denúncia anônima sobre o uso de remédios sem receita durante a gravidez. Clara ficou em choque. Não tomava nada além do que o médico recomendava, mas sabia que qualquer mentira repetida várias vezes podia ganhar força. Foi então que Marcelo decidiu reforçar a segurança na casa. Instalou câmeras, mudou a equipe, deixou tudo monitorado. Disse para Clara que confiava nela, mas que Bianca era capaz de qualquer coisa. Clara agradeceu, mas no fundo se sentia exposta, cercada, como se estivesse vivendo num campo minado. Qualquer passo em falso podia virar argumento contra ela. À noite, no quarto, ela chorou baixinho enquanto acariciava a barriga, pedindo desculpas ao bebê por tanta confusão. Sentia que tudo o que queria era calma, um canto seguro, mas o que recebia era perseguição, ameaça e desconfiança. Zuleide entrou no quarto, sentou-se ao lado dela e disse: "O que essas pessoas não sabem é que mulher de verdade não se dobra para ameaça. Você está aqui por mérito, por coragem, e isso ninguém tira." Clara apertou a mão dela com força e, naquele instante, entendeu que não estava mais fugindo. Estava resistindo, e que Bianca podia até tentar destruir sua imagem, mas não conseguiria apagar a verdade, porque quem já dormiu no frio da rua e se levantou para proteger um filho não se curva diante de veneno de gente vazia. E Clara, mesmo com medo, estava pronta para enfrentar o que viesse. Era uma quinta-feira abafada, com o céu carregado e o ar parado, quando Clara recebeu a ligação que virou seu estômago do avesso. A secretária da clínica onde fazia o pré-natal ligou com a voz tensa, avisando que haviam recebido um comunicado formal solicitando uma investigação sobre o uso de medicamentos durante a gestação. Clara quase deixou o celular cair. A mulher explicou que era um protocolo incomum, mas que o nome dela tinha sido citado num documento enviado por terceiros preocupados com o bem-estar do bebê, alegando que a gestante poderia estar fazendo uso irregular de substâncias. Na mesma hora, Clara entendeu tudo. Não precisava pensar muito para saber que aquilo vinha de Bianca. Só podia ser dela. Era o tipo de ataque sujo que ela faria com um sorriso no rosto e ar de quem se diz preocupada com os outros. Clara desligou o telefone sem saber se gritava ou chorava. Foi até o escritório de Marcelo, entregou o telefone na mão dele e disse: "Agora passou de todos os limites." Ele leu o e-mail que a secretária havia enviado como confirmação e o rosto dele mudou. Marcelo, que vinha tentando manter o controle, levantou num pulo da cadeira, jogou a caneta na mesa e disse em voz alta: "Essa mulher perdeu o juízo."
Clara sentou no sofá com a mão na barriga, sentindo o corpo quente, como se estivesse com febre. Zuleide apareceu na porta e, ao ver o estado dela, correu para buscar água com açúcar. Enquanto isso, Marcelo já ligava para o advogado da família, exigindo providências, dizendo que aquilo era uma acusação grave, sem nenhuma base. No meio daquela confusão, Clara só pensava numa coisa: como alguém tinha coragem de usar o bebê dela como ferramenta de ataque? Não bastava tentar tirá-la da casa, manchar sua imagem, mentir para os outros. Agora estavam tentando transformar ela numa criminosa. E pior, num risco para a própria criança. Nas horas seguintes, tudo virou um furacão. A advogada de Clara foi chamada, a clínica confirmou que abriria uma sindicância interna, e a médica que cuidava dela foi chamada para depor. A mulher, uma senhora experiente e firme, respondeu imediatamente que jamais viu qualquer indício de uso irregular de remédio, que todos os exames estavam dentro do esperado e que Clara era uma das pacientes mais cuidadosas que ela já atendeu. Mesmo assim, o estrago já estava feito. Bastou a notícia vazar dentro do prédio da clínica para alguns olhares mudarem. Uma atendente que antes sorria passou a fingir que não via. Outra fez um comentário atravessado sobre o número de exames. E o pior, parte da equipe da empresa de Marcelo começou a comentar nos bastidores que havia um problema grave envolvendo a menina da casa. Quando Marcelo soube disso, reuniu todo o alto escalão e deixou claro: qualquer funcionário que espalhar boatos será demitido por justa causa. Mas Bianca não parava. 2 dias depois, Clara recebeu uma notificação da Vara da Infância solicitando comparecimento para uma visita de assistência social. Diziam que era rotina, mas Clara sabia que era mais um passo do plano de guerra. Ela passou a ter dificuldade para dormir, mesmo com a barriga pesando, mesmo com o corpo pedindo descanso. Tinha medo do que mais podiam inventar. Começou a anotar tudo num caderno: datas, nomes, falas, cada detalhe. Zuleide ajudava como podia, dizendo para ela comer, para tentar respirar fundo. Marcelo mandou reforçar a segurança, mas aquilo era só proteção física. A pior ameaça era invisível. O medo. Medo de ser desacreditada, de ser arrastada para um escândalo que não pediu, de ser julgada sem nem ter cometido erro. E num desses dias, enquanto Clara chorava baixinho no quarto, Marcelo entrou, sentou na beira da cama e disse: "Você é mais forte do que pensa. Mas agora a gente vai ter que lutar com provas. Vamos virar essa guerra contra ela." E juntos começaram a montar uma defesa sólida, com laudos, testemunhos, exames, porque se Bianca queria lutar sujo, eles mostrariam que a verdade ainda era a maior força que alguém podia ter. E Clara, mesmo com medo, não baixou a cabeça, porque quem apanha calada, uma hora grita. E quando grita, ninguém consegue fingir que não ouviu. Clara passou a manhã inteira mexendo no celular, sem conseguir ler nada direito. A tela apagou tantas vezes que ela nem lembrou de colocar para carregar. O que não parava na cabeça era a acusação de uso irregular de remédio. Ela, que só tomava o que o médico passava. Isso virou semente de dúvida dentro dela. Será que alguém acreditaria em mentiras tão sujas? A casa estava estranha. O silêncio virou mural de suspeitas. As funcionárias que sempre sorriam passaram a evitar o olhar dela. Trocavam olhares rápidos com Zuleide e depois mudavam de assunto. Na hora do almoço, Clara percebeu que alguns pratos demoraram a chegar e que as caras estavam sérias, meio desconfiadas. Até o cheiro da comida perdeu o apelo diante da tensão. Ela sentiu o peito pesar. Ainda tinha a barriga crescendo e aquela sensação de quem está sendo observada o tempo todo. A cada passo nos corredores, seu coração afundava. Quando chegou a hora do pré-natal, levantou cedo, tomou banho, foi vestida com calma. Marcelo mandou o motorista levar. No caminho, ele olhava para ela pelo retrovisor com expressão preocupada. Mas Clara achou que via raiva no olhar dele, ou era coisa da cabeça dela. No consultório,
Amigos que ela tinha sido apresentada desconfiaram. Fizeram perguntas indiretas. Como você está lidando com a pressão? Você se sente bem vindo aqui? Está recebendo apoio? Clara mentiu que sim, que estava tudo bem, mas a voz dela tremia. A médica fez vários exames extras, cuidou com carinho e saiu da sala para conversar com a enfermeira no corredor. Ficou um tempo sem voltar. Quando voltou, trazia um papel com resultados e entregou para Clara, lendo com cuidado. Está tudo normal. Não encontrou nada suspeito. Clara engoliu em seco, pegou o papel aliviada, mas com vergonha. Como se tivesse que provar para o mundo que era inocente demais, só porque alguém quis manchar sua imagem. No carro de volta, ela ficou olhando a cidade passar, mas o olhar dela estava longe. Era como se aquela rua estivesse cheia de olhos apontando. Chegou em casa, foi direto para o quarto, chorou deitada na cama, sentindo a dor de quem não pediu para estar ali, mas que foi jogada numa história que não era dela. Chorou pelo bebê que sentia a cada chute e que merecia nascer em paz. Chorou pelo medo de não ser mais confiável, de ter virado assunto nas coxias da empresa, de ser alvo de fofoca perversa. Zuleide apareceu, deu um abraço longo e disse que a verdade tinha peso, sim, mas que não estava sozinha para carregá-la. Clara limpou o rosto, entrou no banheiro, se olhou no espelho e viu os olhos inchados querendo gritar. Por que comigo? Por que tentam destruir quem não fez nada de errado? Quis se esconder, quis sumir, mas sabia que não podia. A desconfiança que plantaram ali dentro ainda estava germinando e levaria tempo para secar. Quem acreditaria em alguém acusada sem prova? Enquanto isso, havia uma guerra invisível rolando dentro da casa. Cada palavra dita com cuidado, cada sorriso forçado, cada silêncio pesado. À noite, na mesa de jantar, Marcelo a olhou nos olhos e disse com voz firme que estava com ela, que a defesa ia juntar tudo: laudos, testemunhas, vídeos, registros. Que ia mostrar para o mundo que não havia falha, que ela não era perigosa, que era uma mãe forte, que merecia respeito. Clara se sentiu pequena, mas algo diferente aconteceu. Ao invés de se encolher, ela apertou o garfo com força, respirou fundo e sentiu no peito uma coragem nova. Não era sobre mostrar que estava limpa só para obter perdão. Era sobre exigir justiça por viver dias limpos demais para serem manchados. O pranto de dor deu lugar à determinação silenciosa. Eles podem desconfiar, mas quando a verdade vem à tona, ninguém desvenda o que já foi abraçado. O que começou com um silêncio estranho virou um buraco dentro dela. Daqueles que não fazem barulho, mas devoram tudo. Clara acordou com um aperto no peito que não sabia de onde vinha. A casa estava quieta demais e até o som dos pássaros lá fora parecia ter sumido. Foi até a cozinha e não encontrou ninguém. Marcelo tinha viajado às pressas no dia anterior, chamado por uma reunião urgente fora da cidade. Zuleide tinha ido visitar uma irmã que estava doente. As funcionárias estavam em seus setores, mas com aquele comportamento mecânico que não traz conforto nenhum. Clara sentou no sofá da sala, colocou as mãos na barriga e ficou tentando não chorar. Mas o corpo não colaborava. As dores nas costas tinham voltado. A barriga parecia mais pesada do que nos outros dias, e o medo de tudo piorar era maior do que ela queria admitir. Pegou o celular, pensou em ligar para Marcelo, depois para Zuleide, depois para a advogada. Mas não ligou para ninguém. Ficou ali, olhando a tela, sentindo a solidão apertar, como se estivesse de volta àquela praça onde tudo começou. Sentiu vontade de sair correndo, de fugir de novo, mas sabia que não tinha para onde ir. Não queria ser um problema. Não queria parecer fraca. Tentou se distrair com um livro, mas não conseguiu passar da primeira página. Foi até o quarto, tentou dormir, mas as lágrimas escorriam sem pedir permissão. À tarde, uma das funcionárias entrou com um envelope dizendo que alguém deixou no portão. Era uma nova convocação judicial, com informações adicionais sobre o processo.
Clara segurou o envelope sem abrir. Só o peso dele já era suficiente para tirar o chão. Levantou, olhou pela janela e, por impulso, pegou a bolsa, os documentos e saiu andando. Não queria mais nada, queria sair dali, sentia que ninguém estava com ela de verdade, que a qualquer momento tudo podia ruir. Andou até a praça do centro da cidade, aquela que tinha visto no caminho do hospital dias atrás. Sentou num banco e ficou lá, olhando o movimento, as mães empurrando carrinhos, os adolescentes rindo alto, os cachorros correndo soltos. Parecia outro mundo, um mundo onde ela não pertencia. Pegou um suco numa vendinha perto e voltou para o banco. Começou a sentir pontadas na barriga, leves, mas diferentes. Respirou fundo, contou até 10, esperou passar, mas as dores voltaram. E com elas, um medo novo. Procurou o celular e percebeu que tinha deixado cair no caminho. Não tinha como ligar para ninguém. Começou a suar, o rosto gelado, a visão meio turva. Levantou devagar, tentando não chamar atenção. Mas um senhor que vendia balas percebeu. Correu até ela, segurou seu braço e perguntou se estava tudo bem. Ela só conseguiu dizer: "Eu acho que o bebê está vindo." O homem chamou um táxi ali mesmo. Clara entrou quase caindo. Disse o nome do hospital com a voz trêmula. O taxista dirigiu rápido. O banco de trás parecia pequeno demais. O mundo rodava. Quando chegou no hospital, foi direto para o atendimento. Gritaram pelo plantonista, colocaram ela na maca. O rosto dela estava molhado, mas não sabia se era suor ou choro. Quando o médico chegou, perguntou se ela estava sozinha, e ela só conseguiu responder sim. A palavra doeu mais do que qualquer contração. A sensação de estar sozinha de novo, no pior momento, doeu em partes que ela nem sabia que existiam. Mesmo cercada de gente, mesmo dentro de um hospital, com enfermeiras correndo e médicos falando alto, o que mais doía era isso. Estar sozinha de novo, como no começo. Como se tudo que ela tivesse vivido até ali fosse só um intervalo entre 2 abandonos, um antes e um agora, e no meio disso tudo, uma nova vida querendo nascer. O telefone de Marcelo tocou 3 vezes seguidas, enquanto ele saía da reunião em São Paulo, e o nome de Zuleide na tela foi o suficiente para ele atender antes mesmo de respirar. Ela mal conseguiu terminar a frase, só disse que Clara estava no hospital, sozinha, em trabalho de parto, e a voz dela tremia de um jeito que Marcelo nunca tinha escutado. Ele desligou, pegou as chaves do carro sem nem terminar a conversa com os sócios, saiu apressado pela garagem do prédio e dirigiu como se o volante fosse extensão da angústia dele. Cada semáforo parecia um castigo, cada minuto longe parecia uma eternidade. Ele tentava ligar para o hospital, mas ninguém atendia com clareza. No meio do caminho, Zuleide mandou uma mensagem dizendo que uma ambulância tinha buscado Clara em estado de emergência e que ela estava com dor forte, sem acompanhante, e que o médico tinha pedido apoio emocional com urgência. Marcelo apertou o volante com força, os olhos vidrados na pista, a boca seca e o coração batendo como se fosse explodir. Quando chegou no hospital, largou o carro na entrada, nem esperou o manobrista. Entrou correndo, perguntando por ela, e uma enfermeira o guiou até o corredor da maternidade. Quando ele viu Clara na maca, suada, pálida e com os olhos arregalados de medo, sentiu um soco no peito. Ela o viu e tentou falar, mas o choro veio primeiro. Ele se aproximou, segurou a mão dela com força e disse: "Eu tô aqui, eu vim." A frase que ele repetiu mais de uma vez, como se estivesse tentando colar os pedaços de tudo que ela sentiu quando se viu sozinha. Clara apertou a mão dele com tanta força que a dele ficou vermelha. O médico chegou e pediu que ele colocasse a roupa azul de acompanhante. Ele não pensou 2 vezes. Ficou ao lado dela na sala de parto, segurando a cabeça dela, dizendo para ela respirar, que estava tudo certo, que o bebê ia vir bem, que ela era forte.
Clara gritava entre as contrações, o suor escorria, os olhos fechavam e abriam como se lutassem contra tudo que ela viveu até aquele momento. O médico dizia que estava quase, que era só mais um empurrão, e Marcelo ali segurando a mão dela, dizendo que ela não estava mais sozinha, que agora era para valer. Quando o choro do bebê preencheu o quarto, os dois desabaram. Marcelo olhou para o pequeno ser enrolado na manta e pela primeira vez em muitos anos chorou sem vergonha. O médico mostrou-lhe o menino, colocou nos braços de Clara e ela, mesmo exausta, sorriu com um brilho que Marcelo nunca tinha visto. "É o Enzo", ela disse com a voz fraca. Marcelo ficou em silêncio, apenas passando a mão na cabeça dela e olhando o bebê como quem olha para uma segunda chance. Depois do parto, Clara foi levada para o quarto, e ele não saiu do lado dela nem por um segundo. Zuleide chegou pouco depois, trouxe uma roupa limpa para Clara e quase desmaiou de tanto chorar quando viu o neto nos braços da jovem. No fim da noite, já com tudo mais calmo, Marcelo sentou-se ao lado da cama e disse com os olhos baixos: "Me perdoa por não ter estado aqui antes. Me perdoa por deixar você sozinha quando mais precisou." Clara olhou para ele, cansada, mas com firmeza, e respondeu: "Você veio, isso é o que importa." E naquela troca de olhar, sem explicações longas, sem promessas, eles entenderam que tinham reconstruído algo que o mundo inteiro tentou destruir. Bianca entrou na sala de reuniões da empresa como um furacão, a pasta de couro embaixo do braço e os olhos vermelhos de raiva. A secretária mal teve tempo de avisar, e ela já estava empurrando a porta de vidro com força e encarando os diretores como se tivesse sido traída por todos ao mesmo tempo. Jogou a pasta na mesa, bateu com a mão e disparou: Vocês sabiam que meu pai registrou o neto bastardo como herdeiro?" Ninguém respondeu de imediato. O silêncio foi quebrado por um dos advogados, que disse que Marcelo tinha feito isso com base legal, sem ferir cláusula nenhuma do estatuto da empresa. Bianca não queria saber de explicações técnicas. Ela tremia, andava de um lado para o outro, dizendo que isso era um absurdo, que a empresa da família estava virando piada, que todos estavam fingindo que não viam o que estava acontecendo. A cada frase, ficava mais claro que o desespero dela não era só pelo bebê ou pela entrada de Clara na família. Era pelo poder, pela posição, pelo medo de perder tudo o que achava que era dela por direito. Nos dias que se seguiram, ela tentou de tudo. Ligou para o antigo contador da família, exigindo uma auditoria interna. Pediu ao jurídico a revisão do testamento. Contratou um investigador particular para cavar qualquer coisa que pudesse usar contra Clara. Mas nada funcionava. Marcelo estava firme. Tinha deixado claro para todos que reconhecia o neto, que assumiria a responsabilidade e que nenhuma ameaça mudaria isso. Bianca então começou a perder o controle. Chegou a ir até a casa do advogado da família no fim da noite, batendo na porta, dizendo que era um erro gigantesco confiar em Clara, que ela era manipuladora, que só queria o dinheiro deles. O advogado, calmo, respondeu que o direito de Clara era legítimo e que nada podia ser feito contra isso. Bianca gritou na calçada, fez escândalo, ameaçou expor todos. No dia seguinte, a cena já tinha virado boato nos corredores da empresa. Bianca chegou com óculos escuros, o rosto tenso, não falava com ninguém. Tentou chamar Marcelo para uma reunião a portas fechadas, mas ele recusou. Disse que só falaria com ela diante de testemunhas. Foi a primeira vez que Bianca se sentiu realmente sozinha. Até então, sempre acreditou que conseguiria dobrar o pai com chantagem emocional ou com discursos de honra da família. Mas agora, ele não cedia mais. Quando descobriu que Clara tinha voltado para casa com o bebê e estava sendo tratada como parte da família, quase desmaiou de raiva. Passou horas dentro do carro chorando, ligando para antigos aliados, pedindo ajuda, tentando reverter a situação. Mas ninguém queria mais se meter.
Clara tinha conquistado algo que Bianca nunca teve: a confiança de Marcelo, e isso a destruía por dentro. Em casa, trancada no quarto, Bianca ligava e desligava o telefone a cada 5 minutos. Tentou falar com Caio, mas ele também se afastou. Disse que estava cansado, que precisava resolver a vida dele e que não queria saber de guerra familiar. A solidão bateu de um jeito diferente. Ela, que sempre esteve no controle, agora era ignorada. Passou a noite sem dormir, revirando papéis, lendo e-mails antigos, tentando encontrar algo que pudesse virar contra Clara. Mas tudo que encontrava era prova de que ela estava perdendo. E quando olhou no espelho, com o rosto marcado, a maquiagem borrada, percebeu que o problema não era Clara. Era ela. Era o medo de ficar irrelevante, de não ser mais o centro, de perder o trono que achava eterno. E naquele momento, sozinha, no banheiro frio, Bianca sentiu o desespero verdadeiro. Não o de perder a fortuna, mas o de perceber que talvez nunca teve amor de verdade. Só controle. E controle é a primeira coisa que escapa quando a verdade entra pela porta. A madrugada caiu pesada sobre a cidade e dentro do hospital o clima era de urgência silenciosa, aquele tipo de tensão que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sente. Clara já estava na sala de parto há quase 1 hora, o rosto banhado de suor, as mãos agarradas ao lençol da maca, os olhos fechando e abrindo num vai e vem de dor e cansaço. Cada contração era uma onda gigante vindo do nada, levando junto o fôlego, o medo e a coragem, tudo misturado. Marcelo estava ali do lado, segurando a mão dela com firmeza, mas com o olhar perdido, como se quisesse trocar de lugar com ela. O médico mantinha a calma, mas falava com rapidez. A dilatação já está quase completa, mais um pouco e o bebê vem. Clara queria gritar, mas segurava. Não queria mostrar fraqueza, mesmo que estivesse se partindo por dentro. Zuleide esperava, do lado de fora, ajoelhada num canto da recepção, com o terço na mão, rezando baixinho, com uma fé que vinha das tripas. Lá dentro, Clara chorava de dor e de medo. Uma enfermeira enxugava o rosto dela com uma toalha fria, enquanto dizia palavras curtas: força, já está chegando. Marcelo só repetia que estava ali, que ela era forte, que ia dar tudo certo. Mas Clara só conseguia pensar no bebê. Precisava ver ele nascer. Precisava ouvir o choro. Queria saber se estava tudo bem, se ele ia respirar direitinho, se ia olhar. Para ela, como se soubesse que ela tinha passado o inferno para chegar até ali. Quando o médico finalmente disse: vai nascer agora, Clara usou a força que nem sabia que tinha. Empurrou com tudo, sentiu a alma rasgar, a cabeça girar, o mundo sumir, e então veio o choro, forte, alto, vivo, o som mais bonito que ela já tinha escutado na vida. O médico levantou o bebê, enrolado num pano branco, ainda coberto de sangue, e mostrou para ela. Era o Enzo, tinha os olhos fechados, a boca aberta num choro que parecia dizer: eu cheguei. Marcelo desabou, chorou como uma criança. Pegou o bebê nas mãos trêmulas e levou até Clara, que abriu os braços como quem pega um pedaço da própria alma. O bebê parou de chorar assim que encostou nela. Ficou quietinho, como se reconhecesse o cheiro, o calor, o amor. Clara chorava em silêncio, mexendo devagar na cabeça dele, sentindo o coração batendo forte, o corpo ainda doendo, mas o peito explodindo de alívio. Enzo era pequeno, mas parecia grande demais nos braços dela. O médico disse que estava tudo bem, que ele era forte, saudável. As enfermeiras sorriram de um jeito sincero. Na sala do lado, Zuleide escutou o choro e caiu no choro também. Agradeceu em voz alta, abraçada com uma funcionária que nem conhecia. Marcelo olhou para Clara e disse: você foi incrível. Mas ela não respondeu. Só olhava para o filho como se o mundo tivesse sumido. Nos minutos seguintes, ninguém falava. Só olhavam. O tempo parou.
Era como se a vida tivesse dado uma segunda chance para todo mundo naquela sala, e por um instante tudo parecia em paz. Mesmo com tanta bagunça lá fora, naquele pequeno quarto de hospital, só existia amor. E ele era forte, suado, chorão e recém-nascido. A notícia do nascimento do bebê chegou nos ouvidos de Caio de um jeito que ele não esperava. Estava em casa, jogado no sofá, tentando ignorar o mundo, quando recebeu uma mensagem de um amigo que ainda trabalhava na empresa do pai. Seu filho nasceu. Tá todo mundo dizendo que ele é a cara do avô. A frase bateu como um soco. Ele ficou parado por uns minutos, sem saber se era raiva, vergonha ou só medo. Ligou a TV, mudou de canal sem parar, mas nada fazia sentido. Lembrou de Clara, do jeito que ela olhava para ele na última vez que se viram, com aquele olhar de decepção, como quem sabia que não podia mais confiar. Lembrou também da forma como fugiu, da covardia de não ter enfrentado a própria responsabilidade. Não aguentou. Pegou a chave do carro e saiu sem destino. Dirigiu até a frente do hospital sem nem pensar. Estacionou do outro lado da rua e ficou olhando o prédio como se fosse um lugar proibido. Depois de uns minutos, desceu, atravessou a rua e entrou. A recepcionista olhou desconfiada quando ele disse que era pai do bebê. Pediu o nome, perguntou se ele tinha autorização. Ele gaguejou, mas insistiu. Disse que precisava ver o filho. Depois de uma conversa rápida com uma enfermeira, deixaram ele subir. Quando chegou na porta do quarto, parou. Respirou fundo, ajeitou o cabelo com a mão, como se isso fosse mudar o que tinha feito. Bateu de leve. A porta estava entreaberta. Clara estava sentada na poltrona, com o bebê no colo, cantando baixinho. Quando viu Caio, parou de cantar. O quarto ficou em silêncio. Marcelo estava sentado no canto, Zuleide do lado. Ninguém falou. Nada. O tempo congelou. Caio entrou devagar, sem saber onde colocar as mãos. Olhou para o bebê e disse com a voz engolindo seco: "É ele?" Clara não respondeu de imediato. Olhou nos olhos dele como se procurasse algum traço de verdade. Depois de um tempo, assentiu com a cabeça. Caio se aproximou devagar e pela primeira vez viu o rosto do filho. Os olhos estavam fechados, o nariz pequeno, o cabelo escuro. Uma paz que ele nunca tinha sentido. "Posso segurar?" perguntou quase num sussurro. Clara hesitou, olhou para Marcelo, depois para Zuleide. Todos ficaram em silêncio. Mas então ela levantou com cuidado e entregou o bebê nos braços dele. Caio segurou como se tivesse medo de quebrar. O filho dele, tão pequeno, tão vivo. Os olhos encheram d'água. Ele olhou para Clara, depois para o bebê e falou: "Desculpa, eu fui um idiota, fui fraco. Fugi porque achei que não ia conseguir ser homem, mas isso aqui muda tudo." Ela não respondeu, só observava. Marcelo, quieto, se levantou e saiu do quarto. Zuleide foi atrás. Deixaram os dois sozinhos. Caio ficou um tempo ali, em silêncio, embalando o bebê como se aquilo fosse apagar tudo o que ele não fez. Quando entregou de volta, Clara pegou com cuidado e falou, sem raiva, mas com firmeza: "Não adianta só aparecer agora. Se você quiser fazer parte, vai ter que estar presente. De verdade." Ele assentiu, os olhos marejados. Disse que sabia disso, que ia provar. Que não queria ser pai só de nome, queria ser pai de verdade. E pela primeira vez, Clara acreditou. Não porque ele disse com palavras bonitas, mas porque no olhar dele tinha algo diferente. Não era só culpa, era vontade. E vontade de mudar. Às vezes, é o primeiro passo para consertar o que foi quebrado. Bianca voltou para a mansão naquela manhã com o rosto duro, tentando esconder o rastro de noites sem dormir, de discussões sem fim. A última notícia sobre ela já tinha rodado a empresa. Os diretores tinham votado pela ratificação do testamento que incluía o neto de Clara, e um comunicado oficial fora enviado reforçando que o patrimônio seria dividido conforme vontade de Marcelo,
Disseram que alguém dentro da diretoria vazou uma gravação sua, numa reunião reservada, sugerindo que coleções de antiguidades e ações deviam ser repensadas, se essa gente continuasse por perto. A gravação pilhou tudo. O tom de desprezo, o plano de desestabilizar Clara, o desejo de proteger só os interesses da família. Quando Bianca soube, foi um soco no estômago. A partir daí, o jogo virou contra ela. Um grupo de acionistas começou a questionar o comportamento dela, exigindo explicações formais sobre suas atitudes. A empresa contratou uma auditoria interna, pediu a retirada imediata da autorização de acesso de Bianca a documentos sensíveis e instaurou uma comissão para avaliar ações disciplinares com base no Código de Conduta. No mesmo dia, diversas secretárias e assistentes pediram transferência, alegando que não queriam mais estar no meio de disputas que envolvessem ameaças e vazamentos. A mansão, antes palco dos movimentos dele, ficou arrumada de forma diferente. Versões impressas das atas foram distribuídas, avisos espalhados, gente de fora contratada para garantir transparência. Bianca, que sempre teve voz, ficou sem palavras. Foi chamada para uma reunião no escritório de Marcelo, que não estava. Quem a recebeu foi o advogado da família, acompanhado pelo diretor financeiro. Os dois foram firmes. Disseram que ela não havia seguido os padrões éticos esperados, que a empresa precisava de ordem e referência, e que a permanência dela representava risco reputacional e financeiro. Bianca tentou argumentar que estava protegendo os interesses da família, que era direito dela lutar por patrimônios que faziam parte da história. Mas a carta dela, lida em voz alta no auditório com todos os diretores e funcionários, mostrava o oposto: ambição descontrolada, manipulação e desprezo pela figura de Clara e do bebê. As reações foram imediatas. Vaias abafadas, chefes virando o rosto, colegas se recusando a olhar para ela. Foi uma queda em câmera lenta de quem viu o chão se abrir e não soube como se segurar. Ela saiu do auditório com os olhos cheios de lágrimas frias e usou a bolsa para tampá-los, mas não adiantou. A imprensa já estava na porta da empresa, pronta para validar qualquer deslize, esperando por respostas. Bianca tentou dar entrevista, mas a única coisa que saiu foi um suspiro abafado, uma tentativa de dizer: "Vocês entendem", que soou como "eu tô desesperada". No dia seguinte, a mansão passou por mudança sutil, mas definitiva. As chaves de Bianca foram recolhidas, o sistema de acesso dela bloqueado, o carro oficial saindo da garagem sem bandeira nem escolta. As empregadas não sabiam mais se podiam cumprimentá-la. A conta dela no grupo de comunicação da empresa foi removida, o e-mail institucional desativado. Foi um silêncio alvo, calculado. Bianca ficou sem rotina, sem poder. Teve sua equipe reduzida a zero. E por mais que ela tenha tentado recorrer, nada estava mais a favor dela. A reputação tinha caído, os papéis estavam legais, as gravações eram provas, o avô do bebê mandava firme e a própria mãe da empresa se recusava a assinar qualquer documento que incluísse o nome dela. No quarto da mansão, sozinha, Bianca percebeu que a guerra que ela começou sozinha estava sendo perdida sozinha. Seu poder não passava de ilusão. E o mais cruel era sentir que, por mais que tentasse limpar o nome, o mundo já tinha decidido por ela. Aquela derrota não era só profissional, era pessoal. Aquela queda era o fim de um reinado que nunca teve coração, só ambição vazia. E naquela sala fria, sem ninguém por perto, Bianca entendeu que a pior derrota é aquela travada contra si mesma, contra seu próprio vazio. Clara acordou numa manhã de sábado com o barulho suave da chuva batendo na janela e uma sensação diferente dentro dela, uma mistura de cansaço e esperança que nunca tinha sentido antes.
Enzo estava dormindo no bercinho, os pés minúsculos balançando nas coxas, como se quisesse pular de alegria. Ela se sentou na cama, acariciou a barriga ainda levemente, lembrando do tempo em que tudo era medo e dúvida. Mas agora as dores tinham diminuído, a guerra parecia ter parado e a sensação era de estar viva de verdade. Saiu do quarto com um pijama confortável e foi até a varanda. O jardim estava molhado, as folhas brilhavam como se limpadas pelas gotas. Respiração profunda. No fogão, Marcelo preparava café, pão, manteiga com aquela calma que vinha de saber que a vida agora tinha outra direção. Ele chamou ela para sentar e, com um sorriso tímido, serviu suco de laranja no copo favorito dela. Clara aceitou sem pressa, olhando para a casa que parecia iluminada por dentro, mesmo com o dia cinzento lá fora. Eles conversaram sobre os primeiros passos do bebê. Se choraria ao ouvir vozes ou ao sentir frio. Marcelo disse que o aviário que ficava no jardim iria virar um espaço de leitura para eles, um canto só deles, longe de olhares. Clara escutou e pensou que era a primeira vez que ela conseguia enxergar o futuro sem medo. Depois do café, ela pegou Enzo no colo, saiu da casa e caminhou até um cantinho do jardim onde plantou algumas sementes com Zuleide nos dias anteriores. Agora, com o bebê dormindo no lenço, ela colocou as mãos na terra mole e lembrou da sensação de plantar esperança. As sementes eram genipapos, uma árvore pequena que cresce com calma, mas que dá frutos doces. Ela sorriu silenciosa, abriu os dedos e sentiu os grãos escaparem para a terra. A ideia era simples. Aquela casa, aquele jardim, aquelas vidas estavam começando do zero, por mérito dela, por fé deles, e não por imposição de ninguém. Enzo chorou baixinho e ela apertou o corpo dele contra o peito, sentindo o calor e o futuro acontecendo ali. Depois deu o bebê para Marcelo, olhou nos olhos dele e disse que queria começar um projeto pequeno, uma lojinha online de produtos para mães de primeira viagem. Só produtos úteis, pensados por quem viveu o que ela passou. Ele ficou animado, abriu o notebook e começou a anotar ideias. O dia passou em conversas, planos, risadas leves. Zuleide apareceu com o café da tarde e achou bonito ver o jardim ocupado de novo, cheio de vida. Clara agradeceu de coração. Ali, naquele momento cotidiano, ela percebeu que o novo começo não estava ligado ao dinheiro nem ao nome da família. Estava ligado à escolha de ser dona da própria história, de se cercar de pessoas que apostam nela e no filho, de transformar dor em decisão e incerteza em projeto. E quando o sol apareceu entre as nuvens, no final da tarde, Clara sentiu que a vida era aquilo, a chance de reescrever o enredo num lugar que ela escolheu chamar de lar. Caio apareceu na varanda naquela manhã com um jornal na mão e o bebê Enzo dormindo no colo, o sol batendo de leve no rosto dele. Clara estava servindo café e parou ao ver o olhar dele, como se ele ainda estivesse tentando entender o próprio papel ali. Ele sentou ao lado dela, respirou fundo e disse que precisava conversar de coração aberto. Clara ficou em silêncio, os dedos se entrelaçando em torno da caneca. Ele falou sobre o peso que sentia desde que soube que era pai de verdade, não só no nome, mas no que vinha junto. Responsabilidade, olhar dos outros, o medo de falhar novamente. Disse que tinha medo de se aproximar e machucar, de falar e dizer algo errado e perder para sempre a chance de estar presente na vida do filho. Mas que não queria decidir sozinho. Perguntou se ela permitiria que ele fizesse parte da vida deles, do dia a dia de Enzo, sem pressa, só com sinceridade, com respeito aos limites dela. Era mais que um pedido de perdão. Era um pedido de reinício que precisava de aprovação. Clara olhou o rosto dele, lembrou da saudade no hospital, das promessas não cumpridas, do personagem que ele virou quando viu aquela barriga.
Mas também lembrou do sorriso tímido no dia do parto, quando ele olhou o filho pela primeira vez com medo e amor. Ela fechou os olhos por alguns segundos, sentiu o cheiro dele, ouviu o bebê resmungar e falou que ia ser difícil. Disse que confiança se reconstrói no tempo, em gestos, não em palavras. Que aceitar ele perto significava correr o risco de se decepcionar de novo. Mas que, do mesmo jeito, manter ele longe significava perpetuar um vazio que Enzo poderia sentir um dia e perguntar quem era o pai. Então ela fez a escolha. Ele podia estar ali, sem cargos, sem papéis na mansão, sem promessa de futuro juntos, só como pai. Caio assentiu devagar, com os olhos marejados, segurando o corpo pequeno do filho, e falou que ia mostrar na prática, que ia estar ali quando Enzo precisasse de escola, de pijama, do primeiro tombo. Clara sentiu uma pontada de alívio misturada com ansiedade, mas sorriu. Não era final de novela com abraço na praia. Era o início de uma história real que podia doer, mas também crescer. Eles se sentaram ali, em silêncio, só ouvindo o som da casa, os passarinhos do jardim e o bebê suspirando, dormindo entre os braços do pai e da mãe. No par de dias seguintes, Clara acompanhou Caio em pequenos passos que mostravam mais que qualquer discurso. Ele chegou cedo num domingo para trocar a fralda. Ficou com Enzo no colo enquanto ela dormia e o bebê chorava, buscando entender o mundo. Comprou roupinha e brinquedo pensando no conforto de Enzo e trouxe junto um bilhete simples dizendo: "Com amor, papai." Clara leu num café tarde da noite e sentiu o coração apertar. Teve uma noite que ela e Caio discutiram num tom baixo sobre horas de sono, cuidados e visitas de advogada. Caio ouviu, refletiu, corrigiu o plano, pediu ajuda a Zuleide para aprender a amamentar o bebê nas férias e não reclamou de nada. Na semana seguinte, apareceu no consultório para o ultrassom, não como obrigação, mas como escolha. Sentou, ao lado dela, segurou a mão firme. Quando o ultrassom mostrou que Enzo estava bem, ele se inclinou, beijou a testa dela e agradeceu por não tê-lo impedido de saber o que é ser pai. Clara viu no rosto dele algo que nunca tinha visto antes. Serenidade que vinha da escolha, do compromisso. Não era príncipe nem herói, era só alguém disposto a ficar, passo a passo, do lado de quem ama. E ali, naquele momento discreto, longe de portas abertas e manchetes, aconteceu a reviravolta real. Caio deixou de ser o fantasma que fugiu e virou presença viva. A escolha dele não apagou o passado, mas trouxe um futuro que crescia junto. Passageiro, imperfeito, mas de verdade. Era fim de tarde quando Clara recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz calma se apresentou como Lúcia, ex-funcionária da família de Marcelo, que trabalhou durante anos como secretária do pai dele e depois como babá dos filhos de Bianca quando eram pequenos. Lúcia disse que precisava muito conversar com Clara, que havia algo que não poderia mais guardar e que envolvia Enzo, Caio e tudo que parecia resolvido. Clara ficou em choque, mas aceitou encontrar Lúcia na cafeteria da esquina no dia seguinte. Quando chegou lá, encontrou uma senhora de cabelo preso, óculos antigos e olhar firme. Lúcia começou contando que acompanhou muita coisa de perto e que no meio dos documentos antigos do escritório havia algo estranho que nunca havia sido comentado com ninguém. Ela disse que, anos atrás, quando Marcelo ainda era casado com a mãe de Bianca e Caio, ele teve um caso rápido com uma mulher que trabalhava na empresa como terceirizada, uma mulher chamada Rosane, que sumiu sem deixar rastros depois de alguns meses. Lúcia, então, tirou da bolsa um envelope pardo, amarelado pelo tempo, e entregou a Clara. Dentro tinha uma carta escrita à mão por Rosane e uma cópia de um exame de DNA antigo, assinado por um laboratório do interior. A carta dizia que Rosane havia engravidado de Marcelo, mas que, com medo da rejeição e das ameaças de Bianca e da esposa dele, decidiu sumir e criar a criança sozinha.
Mas anos depois, quando soube que a criança, que agora era Caio, havia sido levado por Marcelo e registrado como filho legítimo com a então esposa, ela ficou sem forças para lutar. Nunca mais voltou. Lúcia descobriu tudo isso por acidente, quando precisou arquivar papéis antigos do cofre que Marcelo mandou destruir na reforma da empresa. Ela guardou as cópias com medo de que isso um dia fosse importante. Clara não sabia o que dizer. Era como se o chão tivesse aberto sob os pés dela. Se aquilo fosse verdade, significava que Caio não era filho da antiga esposa de Marcelo. Significava que Enzo não era neto legítimo do tipo que Bianca dizia proteger. E mais que isso, que todo aquele drama sobre herança, sangue, direitos e nomes tinha sido baseado em uma mentira construída por conveniência. Clara voltou para casa sem dizer nada a ninguém. Passou a noite lendo e relendo os papéis. No dia seguinte, mostrou tudo para Marcelo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois respirou fundo e disse que sempre soube que havia uma chance, mas que nunca teve coragem de procurar. Tinha medo do que descobriria, medo de destruir a estrutura que já estava por um fio. Marcelo então ligou para Caio e o chamou para uma conversa séria. Sentaram os três na sala. Clara com o envelope nas mãos. Marcelo com os olhos vermelhos e Caio sem entender nada. Quando ouviram tudo, Caio ficou em choque. Perguntou se era verdade. Marcelo confirmou sem piscar. Caio desabou. Disse que agora tudo fazia sentido. O afastamento da mãe oficial, os olhares duros de Bianca desde pequeno, o jeito como sempre foi tratado como segunda opção. Clara segurou a mão dele. Disse que nada daquilo mudava quem ele era para Enzo. Para ela, nem para ele mesmo. Mas Caio chorava como se estivesse se vendo pela primeira vez. Pela primeira vez, ele entendeu que a ausência da mãe verdadeira tinha sido planejada, apagada, encoberta. Marcelo disse que queria reparar, que queria ajudar a procurar Rosane se ela ainda estivesse viva. Que queria contar a verdade a todos, inclusive no cartório, na empresa, na família. Caio só pedia um tempo. Aquele dia terminou sem respostas, mas com uma certeza. A verdade, por mais dolorosa que fosse, ainda era melhor do que viver em cima de mentiras. Clara olhou os dois e pensou que talvez, no fim, tudo aquilo tinha acontecido para limpar o caminho. Para mostrar que família não é feita só de sangue e que o amor mais verdadeiro nasce justamente onde ninguém esperava que fosse florescer.